Vozes do Marketing, série que integra o Encontros com o Futuro, uma iniciativa que aproxima o setor privado da academia. Hoje com uma convidada muito especial, Fernanda Belchior, diretora de Marketing e Comunicação da Elea Data Centers. Contamos com o apoio da Prime, que é o braço de universidades de administração da ONU, do Pacto Global, da ESPM, das Eurocâmaras, da PwC e da ABERJ. Eu sou Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Muito bem-vindo, viu? Obrigada, eu que agradeço. Fernanda, conta pra gente o que é uma data center o que faz a Elea. Bom, um data center é um grande cofre, né, em linhas gerais, onde a gente guarda informações de muitas empresas, né? Então a gente tem que armazenar essas informações refrigeradas, então é um local que requer muita energia, né, e conectividade, porque as informações que estão ali, servidores de empresas, do mercado corporativo também trafegam e trocam informações, dados com outras empresas. Então hoje a Elea é a maior plataforma de data centers sustentáveis do Brasil em distribuição geográfica. O que isso significa? A gente está com 9 data centers em 5 cidades distintas. Então a gente cobre o mercado de Rio e São Paulo, que hoje é um dos principais mercados da América Latina. São Paulo representa por mais de 60% da demanda de data center quando a gente olha para a região, mas a gente também está em outros mercados, além desse eixo, que são mercados bem estratégicos. Brasília, Curitiba e Porto Alegre, né? Então, Brasília é um polo bem importante, né, do mercado governamental e a gente atende também esse setor por meio de 2 data centers que a gente tem na região. Então, eu diria que quanto mais digitalização, mais processamento de informação, mais esse tipo de infraestrutura vai ser necessária, né? Então, a gente está tendo uma demanda aí bem grande e que deve crescer em nível local e mundial exponencialmente para os próximos anos. E em termos físicos, que tamanho tem uma data center? Olha, pode variar bastante, né? A gente pode falar de espaços que vão usar 10 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados. 200 mil metros quadrados? A gente está falando ali de dezenas prédio. De campos de futebol, exato. Sim. Porque a gente precisa de espaço para levar esses servidores, são equipamentos grandes, e tem também os equipamentos que refrigeram. Imagina quando você põe a mão no seu computador, quando você está usando, ele vai esquentando. Uhum. Imagina isso em capacidades muito maiores. Então, uma das grandes matérias-primas que o data center precisa é de energia, porque a energia ela refrigera os equipamentos que estão no data center. Uhum. Tanto os equipamentos dos clientes, que são aqueles que a gente vende, né? O nosso serviço ele é focado em refrigerar e armazenar e conectar esses equipamentos, e para que os data centers façam isso, eles precisam também ter os seus próprios equipamentos de refrigeração, ventilação funcionando. Então, você precisa de espaços, né, para que caibam todos esses equipamentos e que essa refrigeração seja feita da melhor maneira possível. Então, são prédios, são grandes cofres gigantescos. Cofres gigantescos, exato. Porque a segurança é fundamental. Não, fundamental. Eu costumo brincar, assim, não é uma brincadeira, mas eu costumo dizer que a gente vende a garantia que o serviço não para, né? Um data center ele não pode ficar fora do ar. E se por acaso ele fica fora do ar, a gente tem que ligar backups, redundâncias, né? Então mandar os dados para um outro local, para um outro data center. Os próprios clientes têm sistemas de replicação, de backup dos seus sistemas, justamente para que eles não fiquem fora do ar, né? Então, possivelmente quando um site fica fora do ar ou um aplicativo fica fora do ar, muitas vezes é porque foi problema dessa infraestrutura, né? Do data center. Do data center, ou que a replicação não funcionou. Sim. E às vezes 1 minuto, alguns segundos, podem criar impactos milionários, né? É um e-commerce que deixa de vender, que não passa as compras no checkout. Então, eu diria que é uma missão assim, 24/7, e aí a gente tem que aplicar segurança física e lógica para que esses sistemas não saiam do ar nunca. Nossa, eu tenho muitas perguntas. Primeiro, você falou em data centers sustentáveis. Isso. O que torna uma data center? É uma ou uma? Data center. O que você fala? Um data center? Eu falo um data center. Um data center sustentável. Bom, hoje, assim, felizmente, o Brasil, ele é um país, é o único país do G20 que tem uma matriz energética majoritariamente sustentável. Então, a gente usa energia solar, energia hídrica, a gente tem
uma matriz aí que a gente consegue usar de maneira verde, né? Então, que não emite CO2. Exato. As emissões, elas são bastante mitigadas, né? Sim. Outros países, a gente não consegue ter essa composição da natureza, né? Que nos ajuda a fazer isso. Então, o Brasil hoje, ele deve ter por volta aí de 80% a 90% da sua matriz verde. Então, a gente utiliza a compra de energia, a gente certifica essa energia através de documentos específicos que são chamados de PPA, Power Purchase Agreement. São certificados que mostram que tem um lastro essa energia, que ela vem de fontes renováveis. E no nosso caso, em algumas outras empresas também, principalmente no Brasil, a gente garante que os data centers, todo o nosso fornecimento é feito através dessa energia renovável e certificada, né? Então, isso é bastante importante se você pensar no mercado corporativo, né? Eu acho que o tema de sustentabilidade, ele está muito quente, no sentido não só da gente cuidar dos nossos recursos naturais, mas também criar um caminho de longo prazo para que as empresas usem as matérias-primas da forma mais positiva possível, né? A gente quer que o sistema, né, que os recursos eles sejam duradouros. Então, a gente também cria valor para a cadeia fornecedora terceira dos nossos clientes, né, que vai poder falar que trabalha com um fornecedor que realmente é chancelado do ponto de vista sustentável. Então, é importante, assim, a energia hoje é o principal ativo de um data center, porque sem energia você não consegue rodar esses sistemas, esses servidores que estão dentro desse cofre, né? E com as novas tecnologias chegando, inteligência artificial, a capacidade de processamento, ela requer mais energia. Então, a gente precisa tratar isso com bastante eficiência, né? Porque a volumetria, ela vai ser cada vez maior. Então, em linhas gerais, é isso. E o Brasil está muito bem posicionado para esse mercado. Essa ia ser a minha próxima pergunta. Inteligência artificial fez isso explodir, né? Sim, sim. Já. O data center, ele fica próximo... Quando eu entro no ChatGPT, vamos usar esse exemplo e tal, eu estou acionando um data center. Exato, exato. Aonde? Esse dado possivelmente ele deve estar nos Estados Unidos, na Virgínia, que é o grande, na Virgínia? Que é o grande corredor de data centers que a gente tem hoje em nível mundial. Só para te dar uma ideia, hoje os Estados Unidos ele é de 10 a 12 vezes o mercado do Brasil, em termos de tamanho, né? Mercado de data centers. Tem 10 a 12 vezes mais data centers lá do que aqui. Que é um mercado bastante maduro, né? O Brasil ele é 60 a 70% da América Latina, mas ele é um mercado que está em constante crescimento, né? A gente tem muitas cargas de trabalho de empresas brasileiras que ainda rodam em sistema nos Estados Unidos. E eu costumo dizer que isso é um problema bom, porque a gente tem uma capacidade de melhorar a nossa competitividade aqui no Brasil e começar a trazer essas cargas para rodarem aqui no país, né? E por que isso é importante, né? Porque quando a gente fala de latência, que nada mais é que o caminho que um dado faz entre um ponto A e o ponto B, quanto mais próximo, que demora, né? Exato, quanto mais próximo ele tiver da estrutura de data center, esse processamento ele vai ser com maior qualidade e mais rápido, né? Então, é muito importante também que a gente fomente essa indústria local, não só para o processamento das empresas que estão aqui no Brasil, e a gente se coloque também como um mercado para as empresas internacionais que querem rodar suas aplicações para o consumidor brasileiro, né? E até em nível de exportação, porque algumas aplicações elas não precisam dessa baixa latência, ou seja, eu não preciso dessa proximidade física. Então, eu diria que os casos de uso, eles são variados. Então, a gente consegue atender em vários casos, né? Sim, sim. Quantos data centers tem no Brasil? E quantos vocês têm na Eleia? Você sabe? Hoje a gente tem uma plataforma com 9 data centers. 9 data centers no Brasil todos? Exato. E hoje eles são espalhados, né? Como eu comentei no início, tem essa distribuição geográfica. Em geral, os players estão mais concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro. Como a Eleia nasceu com uma estratégia edge, ou seja, de ir para as pontas, né? E entregar essa capacidade computacional nas pontas. O que significa isso? Desculpe, eu não sei. Quando a gente fala de data center edge, a gente está falando dos data centers mais
próximos do usuário final, né? Tá. Então, a gente não está só no eixo Rio-São Paulo, mas também a gente vai para as bordas, né? Daí o nome EDGE, para ficar mais próximos dos centros mais afastados. Tá. Então, essa é uma das estratégias que os data centers podem ter. Então, hoje, majoritariamente, o mercado se concentra em São Paulo e Rio de Janeiro, e a ELEI, ela nasce com essa proposta de EDGE, de diversificar a localização dos seus data centers. Então, a gente está em Porto Alegre, está em Curitiba, está em Brasília, além do eixo Rio-São Paulo, né? Tá. Então, hoje a plataforma é composta de 9 centros de dados e a gente está construindo outros data centers. Os principais projetos estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Perfeito. Então, assim, no Rio de Janeiro a gente está construindo um complexo muito grande que tem apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é o Rio AI City. Vai ser uma cidade de data centers voltados para a inteligência artificial. Só para te dar uma ideia, hoje a capacidade nossa em operação, ela roda em torno de 30 megawatts e a gente está construindo esse campus, o Rio AI City, que vai ter na primeira fase 1,5 gigawatts, podendo chegar a 3,2 gigawatts. Que número é esse, né? É como se eu pegasse todo o consumo de energia de São Paulo e colocasse em um só lugar, que é o Parque Olímpico, onde a gente está construindo a Rio AI City. Era um Parque Olímpico, essa é a minha pergunta. Exato. Então, ali, por que lá, né? Porque ali a gente entende, primeiro que a gente tem um data center rodando lá, que é o RJ1, ele é bastante próximo ali daquela região, tem uma infraestrutura de chegada de cabos submarinos que conecta o Rio de Janeiro, o Brasil, a Europa, aos Estados Unidos, então a gente fica com uma conectividade global, e tem uma infraestrutura que foi criada na época das Olimpíadas, né, pelo governo local, que a gente também consegue utilizar, né? Então a gente tem subestações de energia, então assim, toda a equação que precisa funcionar para que um data center rode, que é energia, infraestrutura de cabos submarinos, operadoras de telecom, a gente encontra nesse lugar, né? Um lugar bastante seguro, Sim. Um lugar ali, enfim, que recebeu o apoio também governamental para que a gente pudesse atrair outras empresas e trabalhar com a gente ali, criando um ecossistema de inovação. Então vai ter outras empresas, não vai ficar só os computadores, os servidores lá rodando, não, a ideia é que essas empresas sejam clientes nossas, né, como clientes do data center, mas também que a gente possa, em consonância com as iniciativas governamentais e de outras empresas, criar de fato um hub de inovação, né? Então, trabalhar com as universidades, trabalhar com sistemas de startups, tem projetos urbanísticos de moradia para nômades digitais que estão sendo pensados, né? Então, a Rio AI City está cheio no Rio de Janeiro. Sim, é uma cidade, né? Então, assim, eu acho que é bem inovador porque é colocar o Rio de Janeiro no mapa de inovação da América Latina, né? São Paulo é bastante conhecido como uma metrópole, né, de poder econômico, exato, e o Rio, além das belezas naturais e outras características positivas que tem, também pode se posicionar e ajudar a posicionar o Brasil como um hub de inovação. Sim. Então, é um projeto, assim, está entre os 10 maiores campos de data centers que estão sendo anunciados e construídos em nível mundial. No mundo? É muito grande, sim. Então, assim, é bem importante. E a gente oficializou, né, fez o lançamento no início desse ano, tivemos rodadas, roadshows pelos Estados Unidos, apresentando para as grandes big techs, que seriam, né, os grandes potenciais clientes desse projeto, junto com o governo. Google, Meta, Oracle, essas coisas. Para eles olharem para o Brasil como uma opção realmente sustentável e de longo prazo para poder receber esse tipo de investimento. Então, eu diria, e é tudo verde, né? Então, o que significa isso? Além da energia renovável que a gente vai utilizar, essa energia certificada, a gente também vai ter sistemas para design e construção, pensando em matérias-primas, equipamentos que vão trazer maior eficiência energética, economia, porque o uso da energia, o uso de qualquer insumo dentro da construção e operação, ele precisa ser sustentável. Então, é um projeto bastante verde e desafiador. A gente vai usar a mata nativa também como uma forma de ajudar na diminuição de temperatura. A gente sabe que o Rio de Janeiro é um local bastante quente, então a gente tem esse desafio e está usando várias tecnologias com os parceiros de construção e depois os que vão nos apoiar na operação, justamente para que esse projeto ele seja sustentável. Então ele não é só green para uma questão
ele é green para uma questão de longo prazo, sabe? Sim. De realmente a gente criar uma cadeia de valor ali e em consonância com os projetos que vão ocorrer ali, urbanísticos também, que estão pensados para aquela região. Deixa eu fazer esse podcast sobre marketing. Então, como é que se faz o marketing de um data center? Tudo B2B, né? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente está dentro de uma cadeia que chama infraestrutura como serviço. E a nossa compra, o nosso cliente é uma compra complexa. Eu estou falando de grandes empresas do mercado corporativo e também do mercado que a gente chama hyperscaler, que são as grandes big techs que você citou. E esse ciclo de compra, ele pode levar meses. A gente tem um dado médio que cita que uma compra de IaaS, que é como a gente chama, dura de 9 a 14 meses. Porque eu preciso... Você chama de IaaS por quê? Porque ele está dentro de um sistema, de uma vertical de tecnologia chamada infraestrutura como serviço. Tá bom. Né? Porque a gente vende a infraestrutura, a gente é o backbone da internet, né? Então, para que aplicações digitais, um SaaS, ele rode, você tem que ter essa infraestrutura que é o servidor, é o data center rodando. Tá. Então, eu diria que essa compra era bastante complexa, eu preciso tocar várias pessoas no processo, eu preciso conversar com o CFO, né, para entender do ponto de vista da de Google, CAPEX por financeiro. Exemplo, Exato. para usar um exemplo. Eu preciso falar com o time de compliance para entender o data center, ele precisa estar certificado e ter todos os parâmetros de segurança, e muitas vezes as empresas grandes têm políticas de segurança específicas. Se você pensar na indústria financeira, por exemplo, há uma série de certificações que a gente precisa estar regulamentado, certificado, para atender a guarda daqueles dados, né? Então, a gente também precisa olhar o caso de uso de cada cliente. No caso da Big Tech, eu falo com uma figura que chama Site Selection, que é a pessoa dentro das Big Techs que olha para os sites e para onde ela vai colocar a infraestrutura, seja construindo o seu próprio data center ou seja contratando uma empresa como a gente na modalidade que a gente chama de colocation, que a gente vai colocar os dados do cliente para ele. Colocation? Colocation, que a gente vende, o nome de mercado é colocation, serviço em colo. Então, são vários decisores. Às vezes, a gente tem que falar com os engenheiros, porque a gente vai construir para essas empresas grandes, é um projeto 100% customizado, né? Eu vou construir o data center, eu vou entregar ele energizado, conectado, os servidores desses clientes, eles mesmos vão colocar, os equipamentos são de propriedade dele, e a partir dali a gente aluga aquela infraestrutura e é dele. Em alguns casos, você nem entra mais no data center, só se o cliente permite, dada a criticidade do nível de segurança que alguns clientes têm. Sim. Então, eu diria... Alguém poderia entrar e hackear? Agora eu só estou pensando em filme. Sim, exato. Alguém entra lá secretamente, essa é a sua preocupação. Exato. Então, ninguém pode entrar. Não pode. Você tem main trap, você tem... O que é isso? Main trap é quando a gente faz ali como se fosse quase uma gaiolinha ali, um cercadinho para a pessoa passar com certificação, tem biometria, a gente cria alguns servidores, você tem grades adicionais, então tem toda uma segurança física mesmo, muitas câmeras instaladas, então, assim, é realmente uma fortaleza que só pode entrar quem é realmente permitido, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que essa continuidade de segurança para o cliente, ela seja muito bem feita. Então, a gente fala com muitas pessoas, num ciclo complexo muito complexo, né? Porque a gente precisa fazer o projeto, volta, tem requerimentos, então esse processo ele vai e volta, não é uma venda que a gente vai fazer ali por site, né? Que é muito mais rápido, é muito diferente do varejo. Então eu diria que é uma combinação muito de account-based marketing, porque você precisa realmente fazer um assessment do perfil do cliente e aí criando casos de uso para ele entender, poxa, ele consegue atender meu segmento, eu tive provas sociais, vi cases de sucesso, a gente trabalha muito o LinkedIn como uma parte reputacional, né? Então é bem importante você constar a história da companhia do ponto de vista corporativo. Então, por exemplo, a gente tem as nossas mensagens estão muito ancoradas em distribuição geográfica, e sustentabilidade. Então, eu preciso mostrar para o cliente como isso é utilizado na companhia de um jeito holístico e abrangente. Então, eu diria que tem muito essa questão institucional e de ABM,
ligado, claro, à parte de geração de demanda, né? Mas dificilmente eu vou trazer um lead qualificado de um ou dois disparos de e-mail. Eu diria que é mais uma estratégia omnichannel, ou então que eu vou trabalhar canais distintos, e aí eu vou pontuando esse cliente com cada ponto de contato que ele compra, né? Ele participa de um evento meu, ele participa de um webinar, uma reunião com o nosso time de vendas, aí você vai conseguindo educá-lo nessa jornada que é um pouco mais complexa. Então, é uma venda, claro, né, o ticket médio é de alto valor, né, porque são sistemas... Quanto custa? Qual é o ticket médio? Então, varia. Eu posso estar falando de projetos que vão ser de 100 mil para projetos que vão ser de 5, 6 milhões até bilhões. Tudo vai depender do tamanho desse data center. Perfeito. Mas ainda assim ele está dentro de um ciclo bastante complexo do que a gente considera dentro do mercado corporativo de alto ticket, né? Então, daí essa complexidade também para a gente poder tocar vários decisores. Não é só uma pessoa que decide, né? Um colegiado, porque tem decisão técnica envolvida na compra. E para resfriar, você usa ar-condicionados e não água? Isso é uma pergunta bem importante, né? À medida que o mercado ele revolucionou e evoluiu, a gente tem utilizado novas tecnologias, então hoje de refrigeração. Então a gente usa muito circuitos fechados, então você pode usar o ar, você pode usar líquidos, mas você usa esses líquidos em circuitos fechados, então você não tem desperdício, né? Vai e volta. Exato. Ele é um circuito que você não vai usar muitos, né? E mesmo água, quando a gente usa, é sempre na parte administrativa, né? Então, aquele consumo de escritório. Sim. Então, no Rio de Janeiro... Que não é nada, né? Exato. No Rio de Janeiro, por exemplo, no nosso data center, a gente tem uma parceria com a Colurb local, que eles utilizam a água, então a cada 6 meses eles vão lá, pegam essa água, né, que é reaproveitada para lavar calçada na cidade. Sim. Então a gente também cria essas políticas de reutilização, de reciclagem, ainda que o uso seja muito pequeno, né? Então o data center, até para a parte de inteligência artificial, quando a gente fala de tecnologia de liquid cooling, é justamente usar líquidos específicos dentro desse sistema de circuito fechado. A nossa tecnologia na Rio iCity vai utilizar 2 circuitos fechados, ou seja, é uma garantia a mais de que a gente não vai ter desperdício de água, justamente para ser um trabalho que não vai ser ofensor aí do ponto de vista de matéria-prima. Então é possível fazer grandes processos de refrigeração, não gastando tanta água ou até mesmo usando nada de água. Isso vai depender da tecnologia que o data center empregar. Fernanda, 2 perguntas para encerrar, porque já estouramos nosso tempo. A primeira, fala um pouco da sua carreira. Como é que você chegou a ser diretora de marketing na Ileia? Bom, eu sou jornalista de formação, então eu trabalhei com jornalismo, em jornal, em revistas técnicas. Com redação mesmo? Eu trabalhei, enfim, por alguns anos. Sim. E cobria muito o mercado de commodities, né? E aí, trabalhando uma época numa consultoria norte-americana, eu me apaixonei pela parte de análise, levantamento de dados e comecei a trabalhar na área de inteligência de mercado, né? E aí mudei um pouco a minha carreira e a primeira empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar com o IM foi um data center. Sim. E a partir daí eu me apaixonei, eu lembro que eu fiz o teste para entrar nessa empresa, eu não sabia nem o que era cloud, né? A nossa grande nuvem que todo mundo hoje conhece. Eu tive que fazer muita pesquisa no final de semana para passar nesse teste. E aí eu me apaixonei e desde então eu tenho trabalhado nesse segmento. Eu acho que eu me apaixonei. Acho que a cloud explodiu meio quando eu comecei, em 2013. A gente teve um boom, principalmente no Brasil, de digitalização. E agora a gente está vivendo um outro boom de IA, né? Dessa vez um boom que eu diria que é global, não só no Brasil, mas como no resto do mundo. E a partir daí eu fui me especializando nessa parte de marketing voltada para B2B mais de alto valor, vamos dizer assim, mas sempre na parte de tecnologia. E dentro de tecnologia, essa parte de infra, assim. A gente tem muita novidade, é um mercado que tem sempre alguma coisa diferente acontecendo e a gente consegue acompanhar, então é bem divertido. Muito legal. E para encerrar, que dicas você daria para você mesma na faculdade? Acho que é uma boa pergunta. Eu acho que ser muito curioso, eu acho que questionar, eu acho que a gente, às vezes, acaba perdendo um pouco isso com a carreira.
e tentar levar a graduação, mas também talvez alguns cursos ou leituras paralelas, não necessariamente daquilo que você está estudando como core. Porque eu acho que quanto mais você tem ali uma formação formal ou informal em assuntos que parecem diversos, né? Por exemplo, eu vou fazer uma faculdade de tecnologia, mas também vou estudar um curso rápido de filosofia. Eu acho que essa abrangência dá um pouco de repertório que vai nos ajudar quando tivermos a partir de 4, 5 anos de carreira. Acho que essas seriam minhas dicas. Muito obrigado, Fernanda. Fascinante. Muito Obrigada. bom. Obrigado. Eu que agradeço.